que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Olha, minha gente, estamos de volta aqui com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e hoje estamos reunidos aqui para falar sobre mais um hit da Netflix, o estiloso e elegante Concrete Cowboy, traduzido pelos amigos do Rafinha aqui no Brasil como Alma de Cowboy. E bem, para me acompanhar nesse programão, temos aqui justamente ele, né? O nosso samurai do entretenimento. Rafinha, você gostou da tradução dessa vez, querido? Podia ter seguido mesmo, Cowboys do Concreto, Cowboys da Cidade, deve ter algum parecido, não é possível. Mas tá bom, né? Dos males, o menor, né? Mas o filme é bom. Cara, o filme é bom e é por isso que a gente tem aqui o nosso oráculo da sétima arte, Rodrigo Nonato da Cunha. Cunha, você que é um habitué aí de rodeios e festas de peão, queria saber aí se o filme despertou a alma de cowboy que estava adormecida aí dentro, cara. Meus queridos, primeira coisa, não sou habitué de rodeios porra nenhuma. Mas sim, esse filme me fez ressuscitar os meus tempos de cowboy aqui em Floripa. Olha que beleza. É isso aí, olha. E temos aqui também a presença da nossa amazona do ativismo feminino, Paulinha Trevisan. Paulinha, Alma de Cowboy tocou o seu coração? Com certeza. Achei o filme excelente e tô com vocês. Acho que podia ter ficado em Cowboys Urbanos, né? Mas o filme é lindo. Achei o filme muito bonito. E por falar em bonito, minha gente, a gente vai fechar nosso time de peões e peoas com o retorno triunfal dela, hein? A musa dos rodeios e cruzeiros intercontinentais, Mila Camargo, minha gente. Miloca, conta aqui pra gente, existe algum papel que Idris Elba não faça bem? Welcome back, que bom ter você aqui com a gente. Adorei estar de volta, morrendo de saudade, meus peões queridos, e deixo apenas a minha entrada com este verso dedicado a Idris Elba. Cowboy, se quiser eu laço seu coração, só quero esporas afiadas, uma beca bem alinhada, em festa de rodeio o cowboy tem que ter calça apertada. Tava com saudade, minha gente! Obrigada! Olha, depois dessa calça apertada, até o João Dória vai ouvir esse episódio aqui, hein, gente? Muito bem, ó. E antes da gente mergulhar de cabeça aqui em Alma de Cowboy, faço um convite para você que está entrando pela primeira vez aqui no Senta que lá vem spoiler. Acesse sqlvs.com.br, siga a gente no Instagram e também no seu agregador de podcasts favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. A gente vai adorar saber a sua opinião sobre Alma de Cowboy e muitos outros filmes e séries, tá bom? Segura, peão! You don't have to get out to grow up. What's going on? The city decided they don't need horses no more. Y'all trying to tear this place down. Come on, man. How you gonna do that to us? This is where we live. My sisters and my brothers. They can't take who we are as a people. So what we gonna do then? We're gonna do what we always do. We're gonna ride. Alma de Cowboy conta a história de um garoto rebelde ali pelos seus 16, 17 anos, que é despachado pela mãe para morar com seu pai durante o verão na Filadélfia. Lá ele encontra uma comunidade de cowboys negros com histórias complexas e bastante interessantes, realmente muito únicas. Tanto o roteiro quanto a direção cabem aqui a Rick Staub, que faz sua estreia no comando de um longa-metragem. Ele tem em mãos uma bela história, que é real, a gente fica sabendo ali no final, e conta com um elenco de peso para contar, né, Rafinha? Sansa, o elenco chama mesmo atenção em Alma de Cowboy, porque ele mescla cowboys da vida real com atores de peso. E por incrível que pareça, esse pessoal que é cowboy da vida real, eles se saem super bem nos papéis que eles interpretam aqui no filme. O maior nome aqui, sem dúvida, é do Idris Elba, lá de The Wire, Beats of No Nation e futuro Tomara 007. Aqui ele vive o líder dos cowboys do asfalto, Harp, e tem como seu filho Cole, interpretado pelo promissor Caleb McLellan, o Lucas lá de Stranger Things. Aliás, eu demorei para reconhecer de onde eu conhecia aquele rosto, mas é impressionante o quanto cresceu, né, o Caleb. Completo elenco principal aqui também é a experiente Lorraine Toussaint, das séries Your Honor e Friday Night Lights, duas das minhas séries preferidas dos últimos 15, 20 anos aqui, né? E ela faz o papel da Cal Gornesse e Jarrell Jerome, lá de Olhos que Condenam, e também Moonlight, no papel de Smush, o amigo do Caleb.
E a gente entrar nas nossas primeiras impressões aqui de Concrete Cowboy, vamos para a recepção do público e da crítica do filme com o nosso queridíssimo Cunha. Alma de Cowboy, cara, debutou lá na Netflix no dia 2 agora de abril, né? E chegou até a figurar entre os 10 mais assistidos aí da plataforma. E tá lá no catálogo esperando as pessoas descobrirem essa pérola. E vamos aqui à recepção. Lá no nosso querido IMDb, o filme conta com apenas 2.800 avaliações. E ele está ostentando lá 6.2. No Metacritic, o Metascore aponta para 67 de 100. No Letterboxd, o filme conta aí com 3.3 de 5. E no Rotten Tomatoes, a coisa até tá nivelada, hein? O filme conta aí com a aprovação de 78% da crítica e 76% da audiência. Mas o que importa, né, gente? Todas essas notas aqui. O que importa, na verdade, é a opinião da nossa Cowgirl, que começa a falar aqui agora. Eu achei uma belíssima sacada terem abordado essa história dos estábulos e dos cavaleiros da Fletcher Street, em Filadélfia. Mas eu queria deixar aqui o geral do porquê que eu acho que essas pessoas todas que assinam a Netflix devem assistir esse filme. Obviamente, o Idris Elba, ele tem um charme em seus filmes, em sua pessoa, eu acho, né? E que ele consegue trazer em todos os seus papéis. Nesse não é diferente. Mesmo nos momentos de decadência do Harper, que ele tem que se colocar lá e mostrar seus momentos de decadência, especialmente para o Colaby, que é o filho dele, ele mantém esse charme. Isso é uma coisa muito peculiar do ator, sem se tornar pedante. Então, assim, ele vem se mostrando um ator cada vez mais versátil, na minha opinião, e ter trabalhado e produzido esse filme junto à equipe de direção me faz ainda mais gostar do ator. Deixo também aqui um grande elogio ao Caleb McCauley, que eu acho esse nome demais. Esse garoto devia ser o parceiro do Wyatt Earp no Antigo Oeste, com esse nome. E o menino, assim como o Rafinha, foi difícil reconhecer, porque esse pessoal nessa idade muda muito, né? Concordo, Miloca. Acho que o filme traz esses dois bons atores como o eixo principal, né, da película aí. Mas o que eu mais gosto em Concrete Cowboys é que a gente tem uma série de assuntos que permeiam o filme todo, né? A gente fala de racismo, a gente fala de gentrificação de espaços, né? Fala da resistência dos cowboys da rua de tentar continuar com o seu espaço dentro ali da cidade. E apesar disso tudo trazer um pouco de confusão em algum momento, porque nenhuma história se desenvolve profundamente, nem mesmo a relação de pai e filho, o filme, por trazer todos esses assuntos, ele vale a pena, porque toca no assunto, traz a ferida, e eu acho que é uma surpresa. Eu falei para você antes de começar a gravar, né, Miloca, que eu esperava menos. Eu não sou um grande fã de faroeste ou de filme de cowboy, fui com pouca expectativa e talvez por isso eu tenha gostado tanto do filme também. Concordo com você, Rafa. Acho que tem vários temas e eu vejo que esses dois eixos principais, né, essa relação pai-filho, o amadurecimento daquele menino que chega como uma criança problemática, que não quer viver com o pai, que não conhece aquele pai, que inicialmente também vem com aquela dureza de não preparar o apartamento, não dar comida para ele. Então a gente tem esse eixo dessa relação que vai se desenvolver com o pano de fundo, que é muito bonito, desse faroeste urbano. E eu acho que a história é muito bem contada. Eu acho que os atores são muito bem selecionados. E os cowboys da vida real que integram o elenco são muito bem trabalhados. Eles fazem um papel primoroso. Me lembrou aquilo que a gente falou em Nomadland, que a gente tinha ali uma série de nômades que integravam o elenco do filme. Inclusive, temos episódio de Nomadland aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler, muito legal. Eu participei, não só porque eu participei, mas é porque o filme é sensacional. Então, me lembrou um pouco essa coisa da gente trazer um pouco de quem tá vivendo a situação da vida real para dentro da tela. Eles fizeram isso muito bem. Eu tava batendo um papo essa semana com a Miloca. Aliás, que gostoso ver a Miloca na tela. Pra quem não sabe, ela tá com um chapéu de cowboy, relembrando seus tempos de passinho, né? Lá nos anos 70, 80, quando ela fazia muito isso. E eu tava... Miloca, e a gente tava conversando, né? Sobre como a Netflix coloca filmes ruins no seu catálogo, né? É impressionante o volume de filme porcaria que a gente vai assistindo, Esquadrão Trovão, né? A gente falou aqui de alguns no ano passado, apesar do Rafa gostar de Project Power, mas quando aparece um filme tipo Alma de Cowboy, a gente fala assim, caramba, cara, que puta achado, que filme legal, gostoso de ver, diferente. Porra, tem um cowboy negro, cadeirante,
da Filadélfia, no meio da cidade tem os estábulos, né? E a relação de pai e filho, concordo com o Rafa, ela poderia até ser melhor desenvolvida, mas eu não sei se é essa história que eles querem contar ali. Eu não sei se é esse o foco, né? Tem tanta coisa acontecendo no entorno e é tudo tão interessante que faz com que esse seja aquele caso de filme que tranquilamente poderia ser uma minissérie que as pessoas, acredito eu, iam gostar bastante. Muito curioso, uma grande surpresa, né, Cunha? De vez em quando a gente se surpreende aí. Cara, Sansa, você falou aí de uma minissérie. Eu gostaria muito de ver uma minissérie disso, né? Um tema novo aí. E que baita estreia, né, gente, desse diretor, né? Pô, a gente tem visto aí diretores estreando de uma forma muito interessante. E aqui não é diferente. E ele é um filme relevante também no sentido de trazer, né, à tona essa comunidade de cowboys urbanos, né? Como fez o Nomadland, né? Com os nômades morando nas vans, né? Então é muito legal a gente assistir esse tipo de filme e ficar tomando conhecimento de algumas coisas que a gente nem imaginava que existia. Pelo menos eu nem sabia disso. Agora, a construção, né, a introdução do personagem ali do Cole, eu achei muito interessante, é muito boa, né? E ela vai escalando assim de forma muito natural. O próprio personagem do Idris Elba aqui, né, com ele me fez lembrar demais o personagem do Rocky Balboa, gente, a relação dele com o filho, posteriormente ali com Creed, né? Então, a gente tem também uma reunião muito bacana aqui de cenas, né, que são muito boas e até emocionantes, né? E tudo apresentando ali grande unidade, sabe? Eu achei um filme muito bem amarrado. Eu não tive problemas com a montagem desse filme, que a crítica está batendo muito nisso, né? Que o filme tem problemas de montagem. Eu não consegui enxergar isso. Depois eu quero até saber o que vocês acharam em relação a isso. E não tive problemas também de ritmo em relação às 2 horas, né? Quando eu vi que ele tinha 2 horas, assim, caramba, será que vai, velho? E foi. Fluiu muito bem. Esse diretor, ele tem um probleminha para filmar cenas de ação. Então, a cena da corrida de cavalo, ela é muito entrecortada, não dá para entender quem ganhou aquela corrida, né? Tem uma perseguição policial também importante, que não dá muito para entender o que está acontecendo na tela. Então, acho que ele é um ótimo diretor de elenco, ele extrai o melhor dos seus atores e atrizes, ele tem boas ideias, ele sabe posicionar a câmera, mas as cenas de ação, pelo menos para mim, não sei, para Miloca, para Paulinha ou Rafinha, deixaram um pouco a desejar. Gente, pelo menos aqui pra mim, né, 2 pontos chamaram bastante atenção nesse Alma de Cowboy. Primeiro, o fato de termos ali na Filadélfia muitos estábulos, né, misturando a vida urbana e rural de uma forma bastante curiosa. E também, né, ver esses cowboys e cowgirls negros, né, coisa que o cinema, com exceção ali de Django, talvez mais recentemente, praticamente não mostra ao longo de sua história de um embranquecimento dos heróis, né. Eu queria saber como é que foi essa experiência aí pra vocês, sobretudo quando a gente descobre que se trata de uma história real. Olha, eu fiquei muito surpresa e gratamente surpresa. Pegando aqui um gancho no que a Mila acabou de falar pra gente, essa coisa de 1/4 dos cowboys terem sido negros nos Estados Unidos, e, no entanto, todos os filmes de faroeste só mostrarem o lado branco da história, como fazem com vários temas, né? E recentemente, já vai fazer, acho que pelo menos uns 5 anos, que o debate de raça é muito presente em Hollywood, né? Não só nas premiações, mas no protagonismo dos filmes. Se fala muito de toda a representatividade e sair daquele senso comum dos personagens negros terem um certo clichê. Então, a gente tem o coadjuvante negro melhor amigo, a melhor amiga negra, o negro mágico, que é aquele negro sábio que aconselha. Sair, extrapolar esses personagens que ele sempre foi colocado, porque antes não havia o negro no cinema, depois ele integra de uma forma sempre coadjuvante e clichê. E aí a gente vem, nos últimos anos, num movimento, sim, ativo para se quebrar esse estereótipo. Wakanda Forever, né? Mas eu acho que é muito importante que essa história, na forma como ela foi contada, ela tenha justamente como um dos temas o fato de, mais uma vez, a cidade querer apagar a história negra. Então, a parte do estábulo, a parte do faroeste, essa parte dos cavalos, ela vem de uma forma muito emocionante. Eu não sabia dessa história, eu fui pesquisar, e é impressionante como eles colocam, mais uma vez, a história negra sendo subjugada, querendo ser apagada pela cidade. Claro, a gente vai ver aí o enfrentamento desses cowboys, desse estábulo, com as construtoras que, ao final do filme, ali chegam para destruir os estábulos. Isso é abordado ao longo do filme, mas como eles têm a questão
dos estábulos, dos cavalos, como uma herança cultural. Inclusive, ao final do filme, um dos cowboys da vida real coloca, né? As pessoas me perguntam como esses cavalos chegaram aqui. E eu retruco dizendo, eles estavam aqui muito antes de você. Não foram os cavalos que chegaram aqui, foram vocês que chegaram e tiraram os cavalos das outras partes da cidade. Então, porque as pessoas se chocam, como que no meio ali da cidade você tem cowboys, estábulos, cavalos, o próprio filho do Harp, quando chega, né, o nosso Caleb, quando ele chega, o Cole fica cavalo dentro de casa, porque é uma história totalmente original. Eu pelo menos não fazia ideia. Eu acho que o filme ele traz de uma maneira muito elegante toda essa conversa ali para discussão, né? Então tem uma cena ali na roda da fogueira, né? Eles começam a falar sobre os cowboys no cinema desde a época do cinema de John Wayne, né? Que é o que a gente vê, né? Os cowboys brancos lá. A Hollywood sempre enfatizou isso, né? Então essa discussão ela acontece ali, mas ela não fica o tempo inteiro sendo panfletária. Isso é que eu achei mais interessante. Começa a ir para um background e começa a se ajustar ali em todo o roteiro do filme, né? A gente vai ver ali o encerramento, né, dos estábulos, né? Todos eles estão acabando, né? Então tem aquela discussão do cheiro, né, que tudo aquilo gera na vizinhança, né? Tem uma nova comunidade, novos condomínios sendo construídos ali. E eles, né, ali os cowboys, entre eles, né, eles deixam muito claro, né? Cara, isso aqui não é o nosso lar, né? O que importa é a família, né? Nós somos uma família, nós vamos continuar cavalgando. Eu achei muito legal aquilo, sabe? Então a gente consegue fazer esse paralelo com o cinema hoje e essa resistência, né? Vamos continuar cavalgando, fazendo esse cruzamento com os cowboys e os negros. Eu achei, assim, de todos esses filmes que têm tratado a questão negra, a forma como isso foi contextualizado no roteiro aqui, muito elegante. Cunha, e sem esquecer que a principal temática dos filmes desse gênero, eles tratam do quê? De justiça, né? Todo filme de cowboy de faroeste, a temática principal é quero fazer justiça. Então, isso daí também não se perdeu nesse filme, porque o que eles querem? Fazer justiça, manter seus estábulos, brigar pelo que vocês querem. Então, o grande lance da luta do cowboy dos anos 1700, para esse, continua sendo o foco principal, fazer a justiça. Eu só queria acrescentar um pouco aqui essa questão da gentrificação, né? Porque está diretamente ligado ao fato de eles terem que sair onde eles estão, a destruição dos estábulos, né, a como as vidas pretas são tratadas no norte da Filadélfia, que é onde se passa o filme mesmo, e você vê que tem esse embate também durante o filme, e o quanto isso acaba impactando diretamente a vida das pessoas. O Smush, o amigo do Cole dentro do filme, ele é um cara que, como a gente pode ver ali, ele tenta fugir de onde ele está, por métodos que talvez sejam questionáveis, mas querendo comprar alguma coisa em outro lugar. Talvez, né, Paulinha? Talvez sejam questionáveis, né, Paulinha? É que eu não quero entregar o filme aqui, né? Mas a verdade é que você vê que ele tenta sair de onde ele está para um lugar melhor. E a primeira coisa que ele fala é, cara, no Oeste é mais barato. Né? Então tem essa questão do preconceito, da gentrificação, do envolvimento com drogas. E para mim a questão dos cowboys negros é a grande surpresa do filme. De novo, eu comentei aqui no início, existe talvez uma falta de profundidade nos temas. E aí aqui eu concordo com o Sancinha 100%. Se fosse uma minissérie mesclando vida real com atores de verdade, né, que fossem 5, 6 capítulos, nossa, a gente ia ter uma coisa profunda. Mas aí a gente começa já a pensar, né, Sanci, Cunha, Milok e Paulinha, tem que ter uma baita capacidade para contar a história com profundidade, né? É muito fácil falar, vamos aprofundar o assunto, mas quando você tem 10 horas para contar, bicho, tem que ter muita história para contar também. Eu gostaria de fazer um adendo aqui, gente, não sei se eu tô falando bobagem, mas o filme ele já tá um tempinho no catálogo da Netflix, né? Não é exatamente uma estreia, e ele chegou a estar ali no top 10 em sexto, depois em oitavo, e acabou sumindo e tal, e não tem muita gente que falou, né? O Cunha trouxe aí a repercussão, não são muitas pessoas que estão dando nota e assistindo a esse filme. E aí eu me pergunto, será que se fosse o Mel Gibson, ou o Kevin Costner, ou um Brad Pitt, né, fazendo o papel do Idris Elba, e o filho, ao invés de ser o Caleb de Stranger Things, que é negro, fosse o Gaten Matarazzo, por exemplo, será que isso não chamaria mais atenção e o filme não ganharia uma credibilidade maior? É claro
que não seria essa a história contada, né? Mas às vezes eu fico muito me perguntando, o que faz um filme... Porque é um filme novela, né, gente? Vamos aqui entre nós. Não é um filme com uma estética foda, cinema, é um filme novela, feito para streaming mesmo, né? A mensagem é super tranquila de se pegar, mas eu fico curioso, assim, será que existe uma rejeição com esses astros negros de primeira grandeza, como é o caso do Celebi também, do Idris Elba? Eu não sei, eu fiquei um pouco na dúvida e achava, inclusive, que um filme bacana, com uma mensagem legal, super tranquilo de ver e até emocionante, como é o caso desse Alma de Cowboy, tivesse uma repercussão maior, tivesse mais críticos comentando aí nos podcasts e YouTubes da vida. Eu acho, Sansa, que nesse caso aqui não pelo menos foi a minha experiência, né, enquanto eu estava procurando novos filmes ali para assistir. Eu não acho que seja uma questão de ator aqui, né? Eu não vi a Netflix simplesmente fazendo propaganda desse filme, sabe, campanha, né? E ela sempre faz, né? Ela antecipa muito os lançamentos. E eu não vi nada. Eu confesso que no nosso grupo ali de WhatsApp que eu vi, a gente começou a falar sobre isso, acho que foi você ou o Rafa que indicaram, e a única vez que eu vi menção sobre esse filme, eu acho que foi num episódio que a gente gravou no final de 2019 para 2020, falando da safra de 2020. Aí eu lembro desse filme com o Idris Elba, seria um filme de cowboy. Desde então, eu nunca ouvi falar mais nada desse projeto. E aí vocês comentaram assim, caramba, esse é aquele projeto lá de trás. Eu não sei se eu não era o target dessa campanha. Eu não sei se vocês foram impactados por esse filme, por trailer, teaser, enfim. Eu não fui, eu fiquei sabendo quando o Sansa mandou o convite, e eu tô com vocês. Eu acho que está totalmente ligado à marginalização mesmo de como os filmes que retratam a realidade negra, eles são mais marginalizados. Eu vou fazer um paralelo aqui com o cinema brasileiro, tá, gente? Várias vezes, quando eu falo de filmes brasileiros, as pessoas veem muito... Ai, mas filme brasileiro eu não gosto. Como se filme brasileiro tivesse uma temática única, né? Então, as pessoas não têm nenhum tipo de identificação com a pluralidade do que o cinema brasileiro pode apresentar. E eu sinto bastante isso com filmes que têm o retrato da realidade negra. As pessoas têm preconceito, elas não estão afim, elas acham que o filme vai contar uma história extremamente dramática, que o filme não tem nada de especial, e aí eu realmente acho que existe preconceito. Infelizmente, a gente enfrenta racismo também dentro dos streamings e do entretenimento, evidentemente. Eu não acho que se fosse qualquer outro ator, porque o Idris Elba é um puta de um gostoso, ele já se concretizou em Hollywood, a gente assiste porque é ele mesmo. Acho que o nome, tanto em inglês quanto em português. Em inglês, ele fez super, super, super jus ao que é o filme. Em português, ele vira esse novelão. Agora, o que eu acho é a Netflix empurrar a goela abaixo um monte de tranqueira, né? E não só a Netflix, a Amazon e tal, e não promover um filme como esse, porque talvez seja um filme mais calmo, um filme de um orçamento menor, como o Sansão lembrou há pouco tempo, não é um filme de grandes cenas de ação, quer dizer, não deve ter sido um filme caro, vocês devem saber melhor o orçamento do filme aí, mas eu acho que, na minha opinião, nada a ver, eu acho que ele já está pau a pau ali dos caras que eu, pelo menos, tem ele, eu quero ver tudo dele. E não vejo a hora de vê-lo num smoke vestido como James Bond. Ai, ai, ai. My name is Bond. 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 James Bond. Nessa questão dos cowboys negros, eles trouxeram, como a Mila bem colocou, falam a questão da justiça. O Rafa também falou da questão da herança cultural. Mas várias vezes no filme é pontuado também como ali naquele espaço os estábulos são uma alternativa à criminalidade. Então a gente volta a cair, como sempre, no que tem de alternativa nos guetos das cidades, principalmente nos Estados Unidos. E várias vezes o Idris Elba, o Harp, coloca, se você tiver com o Smoosh, né, eu sei que o Rafa não queria entregar o filme inteiro aqui, mas nessa casa você não entra. E aí todos eles ali da comunidade, porque eles têm uma ação muito comunitária, vão ajudar o Cole a se integrar do trabalho de cowboy ali, de limpar o cocô dos cavalos, enfim, para que aquilo comece a existir, criar uma identificação com aquilo dentro dele e se apaixonar pela cultura cowboy, que ele não tinha nenhum tipo de associação. Então eu acho muito importante que eles também colocam não só como resistência, mas como a única alternativa a uma população que é totalmente marginalizada e que não tem opção.
Então, ali, eles cuidarem daqueles cavalos, deles montarem, deles resgatarem, deles alimentarem, e à noite aquela fogueira comunitária é não só uma forma de resistência, mas talvez a única alternativa para não recair no senso comum da criminalidade, que muitas vezes é o que resta nos guetos dos Estados Unidos, do Brasil e em tantos outros lugares. E interessante isso que você falou, Paulinha, porque para mim, não sei vocês, turma, talvez a cena mais bonita do filme seja aquele diálogo justamente entre pai e filho, com o cavalo de espectador ali dentro da casa, né? Quando o pai conta pro filho qual que é o nome dele de verdade e a origem do nome, né? O nome dele, Cole, vem de Coltrane, né? Que é do saxofonista John Coltrane, que é uma lenda, né? Talvez o melhor saxofonista que já pisou nesse planeta. E é um cara que não tinha o pai presente, né? O pai não estava lá, é um cara que se fez sozinho. Ele coloca isso pro filho: você tem que vencer sozinho, você tem que ser capaz, você pode se superar. Por isso você é o Coltrane. E é muito bonito isso, cara. Então o filme, quando ele vai pro melodrama, ele se sai bem demais. É um baita melodrama, é uma novelinha que funciona super bem. E só complementando a Miloca aqui, Mi, o orçamento desse filme realmente é muito baixo, você tem razão. Foram 10 milhões de dólares nessa produção. Mas 10 milhões de dólares ganha Luciano Huck aqui, quase apresentando o programa dele. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Sansão, você tocou num treco fundamental, que é mais uma referência que eu quero vir lembrar, comparando com os filmes cowboy raiz. As duas maiores riquezas culturais americanas da época que impulsionaram o cinema foi a Corrida do Oeste, ou seja, os filmes do Velho Oeste, e o jazz. O jazz americano, quantos filmes, ou seja, esse diálogo é outra referência trazida que não foi esquecida. E não raro você vê filmes faroeste um pouquinho mais contemporâneos, e aí eu dado, sei lá, da década de 70, 60, né, que retratam também o surgimento do jazz. Então, sensacional aí sua lembrança nesse diálogo deles. Quem acompanha aí, dando uma mudada aqui um pouco na direção da nossa conversa, para a gente dar uma aliviada no assunto aqui, para quem acompanha Stranger Things desde o começo da série, é muito legal ver o crescimento da turma que a gente aprendeu a gostar lá atrás na própria Netflix, né? Se a Millie Bobby Brown já é uma realidade, e ela está estreando filmes grandes como Condzilla ou Enola Holmes da própria Netflix, os molequinhos vão aos poucos aqui ganhando um pouco mais de espaço, né? O Finn Wolfhard, ele teve em It e vai estar no próximo Ghostbusters, que nunca acaba, né? Ainda bem. Gaten Matarazzo, ele comanda o programa de pegadinhas da Netflix, Grit, você está sendo filmado. E o Noah Schnapp, ele esteve recentemente no Halloween do Hub, que a Mila aqui adora. É verdade, Miloca? Me contaram na pauta isso, depois você pode falar, tá bom? Se isso é verdade ou não. Já o Caleb, que participa aqui, né, de Concrete Cowboys, acabou de completar 19 anos. Ele apareceu no passado no filme de basquete High Flying Bird, e ele é o protagonista, um dos, né, protagonistas aqui do Alma de Cowboy. Cara, será que essa molecada, finalmente a gente vai ter uma geração completa, né, de uma série ou de filme que tem futuro aqui dentro de Hollywood? Será que, como disse o Sansa aqui na nossa pauta, a base vem forte? Cara, em nenhum momento eu associei o Cole ao personagem dele em Stranger Things, cara. Em nenhum momento mesmo, sabe? E foi a coisa que eu mais gostei de não ter associado e ter a surpresa depois. Tem uma cena dele em específico que eu achei, assim, absurda, sabe? Além dessa cena que o Sansão mencionou, aí do Coltrane, que na hora, né, que surgiu a música ali, eu dei um sorriso de orelha a orelha. Incrível, belíssima cena. Agora, é a cena ali bastante tensa, onde o Cole vai domar, né, o Boo, né, de fato. Para mim é uma cena que, porra, ela tem um tom ali tão acertado, né? Você vê o Cole, ele olhando pro pai dele, né, pedindo aprovação, aí o pai dele devolve para ele: para de olhar para mim, olha pro cavalo, cara. E aquilo tudo é construído de uma forma tão interessante e tensa, né, com uma trilha ali tão acertada, e aí ele consegue, né, ele prova para ele que ele pode ir pro pai dele, e na sequência, aquela menina, né, que acaba virando um affair dele, começa a chover, sabe? Aquilo é muito acertado, cara, toda aquela construção. Pena que ela tem um corte seco e já muda para uma outra cena na sequência. Então eu achei ali que é um dos momentos mais importantes desse ator nesse filme. Agora, Rafa, se esses atores aí, em geral, e o próprio Cole, né, se eles vão ter futuro, né, nos próximos projetos aí, eu acho que depende mais se a gente for ver dos agentes deles, do que eles próprios, né? Eles estão mostrando que são grandes atores,
né? Então é uma questão de agentes e de escolher projetos aí mais adequados, né? A gente viu recentemente a Millie Bobby Brown no Godzilla, e eu já achei ali meio excessiva, meio bobinha. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com essa superexposição. Ó, e a gente tem aqui no episódio de hoje a Miloca, que lançou toda a primeira geração das Chiquititas. E ela tem um olho, né, um olhar diferente aí para jovens atores. Miloca, essa molecadinha, como o Rafa colocou aqui de Stranger Things, eles têm potencial ou é só a Millie Bobby Brown mesmo que é um fenômeno? Bom, se eu tivesse na ativa, eu já ia querer estar trabalhando com essa molecada, porque são bons demais. Gostaria muito que a galerinha Teen de Cobra Kai assistisse o trabalho dessa moçada aí, para eles entenderem, né, minimamente o que é uma atuação boa. Acredito que a Millie Bobby Brown, quer dizer, espero que ela não vire um Free Britney, como o documentário da Britney Spears no Globoplay. Acho o Gay tem um carisma incrível. Esse menino é um grande nome. A gente vai ouvir muito falar dele ainda. E o Finn, galera, o Finn é o nosso próximo galã hollywoodiano, é o próximo homem a mexer com os corações e os sonhos da moçada, quiçá das mulheres mais velhas também. Eu confesso que assistindo Stranger Things, o Caleb, né, que faz o Lucas lá, como o Cunha lembrou, é o que menos me chamou a atenção em termos de atuação. Talvez por aparecer menos, talvez pelos outros atores serem absurdamente carismáticos, mas aqui, cara, ele se mostra um belíssimo ator. Né, muito legal ver isso, como ele cresceu, meu Deus do céu, esse moleque tá comendo traquinas de picanha, né, não é possível, ele tá gigante, cara, tá grande, tá forte, parece que passaram uns 10 anos e não só 1 ou 2, mas muito boa a atuação dele, impressionante o trabalho dele em Concrete Cowboy, o sucesso do filme passa por a gente acreditar no personagem dele. Eu queria citar aqui também, que a gente quase não falou, do Jarrell Jerome, tá? Ele tava ali no Moonlight, né? Inclusive, ele tem um caso na adolescência com o personagem principal e ele faz um papel muito legal aqui como Smush, né? Porque, afinal de contas, ele também faz parte daquele meio, ele também era um cowboy, ele também acreditava naquele sonho, só que ele sabia de todos os problemas que eles iam enfrentar. Então, ele queria fazer, por caminhos tortos, é claro, uma grana para comprar um rancho, né? Ele não queria ter uma mansão, ir para Las Vegas com a mulherada, não, cara. Ele queria fazer uma grana, comprar um rancho e colocar lá os cavalos e viver o sonho dele com o irmão mais novo, entre aspas, que é o Caleb, né? Que é como ele tratava, como irmão mais novo. Então é uma história bonita, uma subtrama interessante. Por isso que eu falo aqui, repito novamente aqui, que seria interessante uma minissérie. Tem material aqui sim. Se você tivesse uma equipe de roteiristas e talvez mais de 10 milhões, né, Miloca, que é o salário do Luciano Huck em uma semana, fosse possível você ampliar. Achei ótimo que você falou do Jarrell Jerome, porque eu achei que ele tá super bem. Eu sou muito fã de Moonlight. Eu acho que houve um amadurecimento de lá pra cá, ele tá com 23 anos, e eu senti essa profundidade que a gente às vezes acha que no filme não passou em alguns momentos mais emocionantes. Eu senti que ele já trouxe um personagem um pouco mais profundo, né? Com as poucas cenas ali em que ele participa, ele trouxe esse extra. Essa história do rancho, que ele tá juntando dinheiro com a profissão dele, vamos colocar assim, para ter um rancho. Eu passei o filme inteiro pensando, gente, mas se ele abrisse esses planos pro pessoal ali da fogueira, considerando que toda hora o amigo deles, policial, vai lá falar, pessoal, vocês precisam ter um plano, pessoal, vocês precisam fazer alguma coisa, pessoal, vocês precisam se mover, porque a cidade vai vir tirar vocês daqui, a cidade vai fechar o estábulo, a gente conhece essa história, a gente já viu essa história, a gente já viveu essa história, e eles não fazem nada. E aí quando ele divide os planos dele com o Cole, eu ficava pensando, gente, vamos juntar, vai dar liga. Vamos juntar, vai dar liga nisso aí. Claro, eles vão ter que sair da cidade? Vão, mas pelo menos vão perpetuar ali uma herança histórica, cultural. E isso não acontece. Mas aí, voltando para a pauta, eu quero continuar sendo convidada, então eu vou falar bem brevemente que eu não sou fã de Stranger Things. Gosto, acho a molecada muito carismática, muito boa, mas não é uma série que me cativa, gente. Say what? Mas eu acho que em termos de atuação, a molecada é fantástica. Tô com a Mila, acho que a gente vai ver o pessoal fazendo muita coisa ainda. Acho que o Jerome tá muito bem. E no filme, com certeza, parte de todo o envolvimento que a gente tem é a atuação do Cole. Então, fantástico. O Caleb é uma puta revelação. Cara, fazer papel de drama não é moleza.
E essa cena que ele faz com o Idris, a hora que ele conta a história do Joe Contrane, eu não sei vocês, cara, mas dá uma dorzinha no coração, né, cara? Aquela, é um choro bem real. Eu fiquei bem surpreso com a interpretação do moleque mesmo ali. Sansa, a base vem muito forte, cara. A base vem forte, bicho, com certeza. Olha, Rafa, a base vem forte, cara, e vem a quarta temporada de Stranger Things, como bem colocou o Cunha, já tirei a Paulinha da sala, fiquem tranquilos. E vamos aproveitar aqui, né, gente, pra gente ir pro final do episódio, para as nossas notinhas. Queria saber aí de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão aqui para Alma de Cowboy, que tá disponível lá na Netflix. Cara, Concrete Cowboys traz uma história bem bacana, boas interpretações, tem uns lances de fotografia muito legal também. Eu tenho um probleminha assim, viu, Cunha, que a gente acabou não falando muito, com a continuidade, mas é porque, por causa disso, são muitas histórias acontecendo em 1 hora e 55 minutos de filme. Então tem suas falhas, tem seus problemas, mas, cara, eu acho que são 74 sólidas poltronas amarelas. Eu vou de 90, minha gente. Me achei um filme emocionante, um filme calmo, nada frenético. Eu estava um pouco cansada de coisas frenéticas sendo mostradas e divulgadas a toda hora, então eu gostei muito. 90 poltronas amarelas. Gostei bastante, acho que o filme está cheio de méritos, acho que um deles é, com certeza, contar essa história que a maioria não conhecia dos cowboys negros. Acho que um filme com um low budget, com a participação de pessoas reais, por ser ainda uma novela e faltar profundidade, eu vou ficar ali nos seguros 80. Ia ser 75, mas sem o Idris Elba, 80, né, gente? Gente, Alma de Cowboy é um filme com muita alma. Mas muita alma, sabe? Então tudo que falta nele nas cenas de ação, o Rafa tem razão, na montagem também, a corrida de cavalo é um pouquinho até tosca, tem partes que lembram uma novelona e tal, mas acho que não é isso que tá em questão aqui, não. O que tá em questão aqui é a gente sair um pouco dessa caganeira, às vezes, que dá na Netflix, né? De soltar uns filmes tão ruins, gente, assim, já que é entretenimento, poxa, vamos colocar um entretenimento mais gostoso, que tem uma mensagem por trás, que traz uma história real, né? Com 10 milhões eles fizeram esse baita filme, cara. Gostei demais do Caleb, bom demais, gostoso, né, Miloca, de ver na tela o Idris Elba. Vou deixar o filme aqui com 78 poltronas amarelas. Bem, gente, eu adoro aí quando um filme me apresenta uma cultura que eu ainda não conheço, né? Porra, foi tão bom, isso aconteceu aqui de novo. E mais uma vez, ele trouxe a questão racial aí de uma forma muito elegante, agradável, né? Sem ser panfletário. Eu tô um pouco de saco cheio, sabe, da coisa panfletária. E ele utiliza cowboys reais, né, cara? Isso é muito legal. E é engraçado, os cowboys reais acabam, sim, sendo excelentes atores, no fim das contas. Então, eu fui até procurar o nome de alguns, né? Só para ver mesmo como eles estavam no IMDb. E lógico, né? Não tem nem foto, nada. Aí você comprova. E antes de assistir o filme, né, até comentei lá no grupo, a Mila falou, segura um pouquinho que no final vai ter cenas com eles. E é muito legal, você vê lá no GC, pô, esse é o real, é o personagem real. Peraí, mas é o mesmo ator? Caramba, olha, cara, que bacana. Então, isso a gente não vê todo dia, essa autenticidade, né, que foi uma coisa que aconteceu lá também em Nomadland. E, de novo, ótima trilha sonora, fotografia, atuações, 80 poltronas amarelas, gente. Muito bem, queridos, ficamos aqui com a média de 80 poltronas amarelas para a Alma de Cowboy. Bem, minha gente, olha, antes da gente se despedir, quero pedir aqui para vocês rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um para quem ainda não viu, ir lá na Netflix, dar o play em Alma de Cowboy. A gente está sendo empurrado aí para tantos filmes que levantam bandeira, mas que viram uma propaganda, uma miscelânea. Então, se você quer ver um filme que reúne um bom conteúdo, ótimas atuações e uma história emocionante, que pode fazer com que você pesquise mais sobre o gênero, não veja na Amazon o filme do Ed Murphy, O Príncipe em Nova York 2, que é cheio de musical incentivando isso aí de uma maneira propaganda besta. Veja a Alma de Cowboy. Eu vou deixar como motivo aqui o simples fato de você poder entrar em contato com uma história que talvez nem todo mundo conheça, que é um pouco dessa vivência dos cowboys pretos nas grandes cidades norte-americanas e a luta não só pela questão dos cowboys, mas pela também questão do espaço. Acho que é um bom motivo para você conhecer novas culturas, enfim, novas histórias. Acho que é uma breve aula de história negra
né, sobre homens e cowboys ali na Filadélfia, que resulta num filme totalmente coração. Vale muito a pena. E atuações primorosas. RT em todos vocês, gente. E também aqui o meu motivo é a evolução, basicamente, da relação do pai e do filho, né? Que começa no estranhamento e depois vai para a aceitação. Muito bonito. Muito bonito, e é isso aí, hein, minha gente? Lembramos a vocês que todas as semanas, quase sempre às terças e quintas, tem episódio fresquinho aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler. Pra você escutar aí, entre um paredão e outro, como faz a Paulinha, entre uma live e outra, como faz a nossa Miloca, praticando surf yoga, como o Cunha, ou fatiando sashimi, como faz o nosso samurai Rafinha. E aproveita a saideira aqui para agradecer a presença de cada um de vocês. Obrigado, queridos. Obrigada, gente. Eu tava morrendo de saudade de vocês, de participar. Obrigada por eu ter voltado nesse filme que, nossa, que eu adorei e que eu rapidamente escrevi lá no nosso grupo e falei, galera, assiste. Não desliga depois dos créditos, porque vale muito a pena. E um beijo para todo mundo que está escutando a gente. Mua! Também adorei, foi ótimo. Um beijo grande para todo mundo e é isso. Até a próxima. Beijo, valeu, até a próxima. Tchau. Valeu, meus queridos. Foi bom demais. Até a próxima. Obrigado, Mila. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Cunha. Obrigado, Marcudo. Obrigado, Aidris, por mais esse filmaço. Um abraço para você que ouviu a gente até aqui e até a próxima. Tchau.